Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcelo Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil, e aqui é o lugar certo. Pessoal, hoje a gente tem uma pergunta da Márcia, lá de Guarulhos. Ela pergunta pra gente o seguinte: como você vê o jejum? Dentro do judaísmo existem vários tipos de jejum diferentes, como o jejum dos primogênitos, que, se não me engano, era referente às 10 pragas do Egito. Márcia, na verdade, o jejum dos primogênitos, ele fala sobre a última praga, sobre a morte dos primogênitos, né? Não sobre as 10 pragas. Ele é um jejum praticado pelos judeus como uma lembrança, uma comemoração, um agradecimento a Deus pelo fato de que o anjo passou no momento ali do êxodo, né, do começo do êxodo, e sacrificou todos os primogênitos egípcios e poupou os primogênitos judeus que tinham seguido a ordem do Criador e passado o sangue do Cordeiro no umbral das portas. Então, uma vez que os primogênitos do povo hebreu foram poupados, instituiu-se esse jejum dos primogênitos, e como você disse mesmo, existem muitas outras práticas do jejum dentro do judaísmo, e não só do judaísmo, tá? De uma série de religiões. Agora, quando você me pergunta como é que eu vejo o jejum, é meio que um trava-línguas isso aqui, né? Como é que eu vejo o jejum? Tomar cuidado aqui. É um pouco complicado, difícil para mim me expressar aqui, porque eu estou me dirigindo para pessoas que não estão estudando Kabbalah, e a prática do jejum ela está associada a um outro conceito dentro da espiritualidade, que é o conceito de Korban. Korban é sacrifício, né? Como é que eu vou colocar isso aqui? Vamos imaginar assim. Para tudo que a gente vai fazer na vida, seja lá o que for, mesmo na nossa vida material, não precisa nem ser na vida espiritual, tá? A gente já vai entrar na espiritualidade logo em seguida. Mas qualquer coisa que eu queira fazer na vida, isso vai demandar algum tipo de sacrifício da minha parte. Isso é uma lei da natureza. Então veja, se você quiser comprar um par de sapatos, corrigindo aqui, você precisa sacrificar uma pequena parte do seu dinheiro. E se você quiser comprar um carro, se você quiser ter um carro, vai ter que comprá-lo, ela precisa sacrificar uma parte maior do dinheiro que ela possui do que quando ela resolve comprar um par de sapato. Se você quer fazer a sua comida, se você quer comer, além de ter que pagar pela sua comida, muitas vezes você tem que ir até a cozinha e preparar a sua comida. Requer que, antes de você receber o benefício da coisa, você pague um preço. Se você quer se desenvolver intelectualmente, requer um sacrifício, um korban. Você vai ter que, de alguma forma, em troca, né, da sua evolução intelectual, dedicar muitas horas e algum dinheiro para comprar livros e aprender. Talvez fazer cursos, talvez ter um mentor, um professor, alguma coisa do tipo. Se você quer melhorar sua forma física, se você quer melhorar sua saúde, você vai precisar praticar esporte, e isso também é uma forma de sacrifício. Mesmo que você diga que gosta de esportes, que você é apaixonada por esportes, minha amiga Márcia de Guarulhos, mas você vai ter que se inscrever numa academia, vai ter que dedicar o seu tempo, vai ter que abrir mão de algumas coisas que você faria com o tempo que você vai passar na academia, né? Vai ter que criar uma certa disciplina, controlar os seus horários, tudo vai demandar um sacrifício. Se a gente quer evoluir, se a gente quer avançar espiritualmente na direção do nosso Criador, entenda, só nessa modernidade louca do Ocidente é que a gente acha que se você for bacaninha, que Deus é bacaninha, Jesus é bacaninha, Moisés é bacaninha, e que como você é uma boa pessoa, você não precisa fazer nada. Basta acreditar, né? Tipo Peter Pan, Pirlim Pim Pim. Basta acreditar que tudo dá certo. Não, não é assim, né? Até porque ou a gente acredita porque tem ciência de algo, ou a gente finge. Quando a gente não acredita, finge que acredita, esperando enganar o Criador, falar, não, tenho tanta fé. Tem nada, né? Veja, se na matéria eu sempre tenho que oferecer alguma coisa em troca para tudo que eu quero, na espiritualidade é a mesma coisa. Se eu quero avançar espiritualmente, veja,
isso demanda um esforço muito grande da minha parte, principalmente se a gente estiver falando de forma séria, de forma verdadeira. Porque tem muita gente por aí, espero que não seja o teu caso, mas tem muita gente por aí que acha que ela já está boa, já está evoluída, né? que está muito próxima, que ela não precisa fazer nada, é só viver a vida dela e agir com honestidade. Veja, agir com honestidade é o mínimo que a gente faz para ser decente. Isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Para a espiritualidade a gente precisa de muito mais. Então, se a gente começa a entender o que verdadeiramente é a espiritualidade e eu quero me aproximar do Criador, muita coisa dentro de mim vai ter que passar por no mínimo, um refinamento que eu ainda não tenho. E para a gente alcançar esse refinamento espiritual, a gente precisa de uma série de práticas, estudo, domínios, introspecções que vão mudar a gente completamente da água para o vinho. E isso demanda um sacrifício. Todo o avanço espiritual, assim como tudo que eu procuro desenvolver na matéria, vai demandar que eu pague o preço da coisa. E a ideia de pagar o preço é sempre uma ideia de que eu sacrifico algo que inicialmente é positivo para mim no estado que eu estou, com os valores que eu tenho, para poder atingir um estado superior ao que eu me encontro agora e encontrar outros valores e perspectivas superiores às que eu tenho agora, mediante um sacrifício de algo que define aonde eu estou nesse momento. Então, no exemplo simples, se eu quero comprar alguma coisa, eu preciso abrir mão do dinheiro que eu tenho. É simples assim. Se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que reservar um tempo e estudar. Se eu quero avançar na direção do Criador, significa que eu me encontro numa determinada posição espiritual, numa situação espiritual que não é compatível com a minha relação com Ele. É por isso que Ele não se manifesta. Para que eu alcance uma situação em que eu me torne compatível, vamos usar essa palavra aqui, para que eu me torne compatível à revelação do Criador, muita coisa dentro de mim vai ter que ser mudada ou sacrificada. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa dentro de mim para poder alcançar o Criador. E isso é uma escolha livre da pessoa, porque não há coerção na espiritualidade. Então, se eu estou disponível para fazer esse tipo de sacrifício, eu o avanço. Se eu não estou, eu fico onde eu estou. Não tem problema nenhum. É uma escolha de cada um. Neste sentido é que entra o jejum. A ideia do jejum, seja o jejum de agradecimento ou outros jejuns quando você está pagando algum tipo de penitência, reconhecendo um erro, ou até mesmo fazendo algum tipo de pedido para o Criador, todos eles são uma demonstração antecipada de um sacrifício que a pessoa se coloca no sentido de ficar sem comer, né? No sentido de ficar um período sem se alimentar. Isso evidentemente causa algum tipo de sofrimento, mexe nos nossos instintos, a gente tem vontade de comer. Às vezes a gente olha lá e fala assim, isso não faz sentido, Deus não precisa que eu fique sem comer para ele poder saber o que ele tem que fazer. É óbvio que isso é verdade, ele não precisa do nosso jejum, mas na verdade quem precisa do jejum somos nós. Porque na medida em que a gente o pratica, digamos assim, com a intenção correta, com o motivo correto, eu começo a desenvolver em mim as características que me faltam e começo a realizar em mim o sacrifício necessário para alcançar a situação espiritual superior que eu ainda não me encontro. Então o jejum ele é importante, mas não pode ser uma coisa que sai da cabeça da pessoa, então agora eu vou jejuar dia sim, dia não, eu vou começar a prejudicar minha saúde. Não, não é isso. Porque não basta apenas na espiritualidade, não é como na materialidade que eu dou o dinheiro e levo o sapato para casa. Então, se eu fizer mais jejum, eu vou avançar mais rápido. Não, não vai. O jejum é uma prática que em determinadas ocasiões, muito bem orientado, com o motivo certo, com as reflexões que ele pode provocar, aí sim alguma mudança dentro da gente começa a acontecer, e essa mudança sempre é na direção positiva, na direção de Deus, se você está fazendo da forma correta. Tá bom? Então o jejum é uma coisa muito importante, mas a gente precisa compreender isso. E eu sei que tudo que eu falei aqui foi o melhor que eu pude fazer nesse tempo que a gente tem. Mas tem muito mais para falar e é mais fácil de compreender quando a gente está estudando Kabbalah. E para quem quer estudar Kabbalah, se você está na rádio, basta fazer um clique no banner do nosso programa aqui na rádio, que você vai direto para a nossa página, e lá você pode escolher entre todos os cursos que a gente tem, qual que é o melhor para você estudar, aquele que mais
se adequam àquilo que você está buscando espiritualmente, mas eu sempre indico o Kabbalah para iniciantes, que é o curso de verdade, onde a gente vai aprender Kabbalah começo, meio e fim, né? Os outros cursos normalmente eles são pontuais, conectados a um ou outro tema. E se você estiver aqui no YouTube assistindo a gente em vídeo, basta olhar aqui na descrição do vídeo que sempre tem alguma coisa ofertada ali para vocês. E para quem tiver dúvida, é só entrar em contato conosco, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo programa Kabbalah em 10 minutos.